FNDE, para ir conosco nessa briga. Mas daqui 2 anos, a gente vai estar posta, não tenho a menor dúvida disso. Por isso que esses aprendizados de aperfeiçoamento, a gente já ir se aproximando do Congresso e mostrando, olha, vai dar merda, vai dar merda. Este é o momento que a gente precisa mostrar isso. Eu tenho um compromisso com o Paim, voltando semana que vem, a gente vai sentar e vai tentar retomar essa discussão. É que a gente acaba ficando muito assodado, muito sobrecarregado, mas eu mantenho o compromisso, e isso tem que ser posto. E contem com o Ministério da Economia como uma voz. A gente está acostumado a apanhar, então é só um batendo, é um a mais batendo, faz parte. Tá bom? Priscila, tampa o ouvido aí. Santa Catarina editou um parecer lá, a Procuradoria, acho que ele deve ter ouvido o Gaetani, é um procurador colaborador lá, o procurador-geral, e ele disse que podia dar o aumento para a área de educação, porque a lei do Fundeb foi depois da 173, criou uma teoria. Mas ele está sozinho nisso até agora, mas foi um caminho que ele adotou lá. O grupo de procuradores dos estados, na maioria, está contra isso, nesse entendimento. Mas Santa Catarina deu essa saída e deu o aumento lá. Alguém tem mais alguma pergunta? Gostaria de fazer alguma observação? Pois não, Gilberto. Para encerrar, então, só faz, então, Gilberto, e aí eu passo para o Paim. Veja, nós estamos aqui com um seleto grupo, Paim, de secretários de finanças das maiores cidades do país, que entendem muito de finanças públicas, estão aqui em Salvador porque estão comprometidos, obviamente, né, com o serviço público. E vocês vejam que, pela explicação que o Henrique deu, é muito complexo o financiamento da educação no país. É de tal forma que, lembro até de ensinamentos de uma professora que dizia, né, que a disciplina, né, enquanto disciplina português, matemática, né, a biologia, a física, vai criando para cada disciplina um vocabulário próprio, de tal forma a se manter isolado dos demais. Né? A economia tem um vocabulário, a filosofia tem outro, e assim vai. A educação brasileira, o financiamento da educação brasileira, ele ganhou uma complexidade que parece um assunto exclusivo dos militantes em educação, e sequer os militantes nas finanças públicas não são capazes de absorver tamanha complexidade da regra. O que eu tenho observado é o seguinte, quando tramita alguma coisa, Priscila, no Congresso relacionado à educação, é difícil envolver outras áreas, senão a própria educação, no próprio debate. E vai carimbando. 15% para investimento, 30% e 70%, e muda, e volta, e vai, e vem, e cria-se imbróglio, onde só a compreensão disso você precisa ter uma estrutura burocrática imensa. Imagine para executar tudo isso dentro desse emaranhado de regras, e de judicialização e de discussão. E mais, todas as regras fotográficas, nada é dinâmico. Né? Então, o perfil demográfico brasileiro muda radicalmente, está mudando demais com a nossa pirâmide etária, e os carimbos são os mesmos para os 5.570 municípios, com pirâmides etárias bastante distintas e estruturas heterogêneas. Né? Então, é 25 para todo mundo, é 25 para Santos, que tem uma população idosa, é 25 para Ananindeua, que é uma população jovem. Não é possível, né, a gente continuar, e é uma discussão sempre apaixonada. Né? Se você vai discutir educação no Congresso Nacional, agora, a PEC 13, gente, olha o que a PEC 13 propõe. O que não aplicou, aplica até 2023. Vai prejudicar as crianças, vai prejudicar todo mundo, não tem cabimento. Uma proposta, Paim, que os prefeitos levaram à consideração seria o seguinte: não olhar mais o exercício, Priscila, os 25%, olhar o mandato. Até alguns tribunais já ensaiaram esse entendimento, até porque a redação da Constituição é imprecisa em relação a isso. Diz que a União tem que ser por ano, mas estados e municípios cabe uma dúvida lá. Mas o fato é, nem isso aceitaram. Impossível, medir no mandato é impossível, tem que medir ano a ano, porque senão as crianças vão ser prejudicadas. Como que vai aplicar ano a ano se nesse ano tem uma excepcionalidade de receita em função do processo inflacionário? Então, eu não sei, mais é desabafo do que colocação, mas um pouco é ver como que a gente consegue
melhorar a qualidade do debate em relação ao financiamento da educação de tal forma a diminuir a burocracia e, sim, garantir o recurso, que é fundamental, porque a gente sabe, se não garantir o recurso, infelizmente, outras áreas demandantes das políticas públicas pode ser que avancem sobre esse recurso. Mas, do jeito que está, eu acho que é o que a Priscila falou, daqui a 2 anos a turma vai ter que parar e fazer uma freio de arrumação, porque é insustentável isso no tempo. Né? Desculpe ter me alongado, Giovana. Não, a gente já vai... Viu, pai? Vou passar para você encerrar, mas eu queria fazer uma observação antes de passar, pai. Olha que interessante. Nós tivemos ontem o Salto falando e hoje a Ana Paula Vescovi falando. O Brasil é um país de regras fiscais para serem descumpridas. E hoje nós temos uma questão na educação tão dramática de qualidade do ensino e agora de fazer as crianças voltarem para a sala de aula, que é o verdadeiro problema. E nós estamos aqui discutindo uma questão, estamos discutindo ali aquela série de siglas que você mencionou, né? E estamos aqui discutindo como é que nós vamos fazer para gastar 25%, um piso de 70%. Quer dizer, um elefante está passando e a gente, que é o problema das crianças estarem fora da sala de aula, sujeitas à violência de todo tipo, sem aprender, perdendo a janela de aprendizado. E nós estamos aqui discutindo se vai ser 70, se vai ser 60, como é que é, se vai ser um 73. Quer dizer, nós estamos no país do normativo, enquanto o mundo vai passando. Eu acho que isso é que... eu fico até angustiada, para falar a verdade. Nós não estamos discutindo qualidade, né, Marcelo? Eu queria, o secretário de Educação aqui de Salvador está aqui com a gente também prestigiando a palestra. Nós não estamos discutindo qualidade do gasto, se a criança está aprendendo, se estamos gastando direito. Quer dizer, está errada a discussão, sabe? E é ruim isso, né, Painho? Eu queria só fazer essa observação aí antes de passar para você encerrar. Bom, eu diria o seguinte, eu acho que cada vez mais, né, a área de finanças dos municípios precisam se concentrar nesses detalhes aí da legislação, né, do financiamento educacional, porque, de fato, dada essa complexidade que nós temos, se não houver um apoio, inclusive, da área de finanças para as secretarias de educação, elas vão enfrentar muita dificuldade, porque a gente sabe que o perfil do secretário de educação é exatamente o perfil até que foi descrito aqui pelo Gilberto, né? Quer dizer, uma pessoa que é militante da educação e, muitas vezes, não está tão atento, né, a essas questões, e isso pode, lá na frente, prejudicar não só o secretário de Educação, mas o secretário de Finanças e o próprio prefeito, né, dependendo da interpretação que for dada pelo Ministério Público, pelo Tribunal de Contas. Então, assim, eu acho que é muito importante que a gente consiga, em primeiro lugar, abrir esse diálogo, vocês abrirem esse diálogo com a professora Dorinha e tentar, pelo menos, fazer as alterações pontuais aí na regulamentação ainda esse ano, para que tenha um final de ano um pouco melhor, né? Então, esse eu acho que a primeira coisa a ser feita, e eu me coloco à disposição aqui da frente para isso. E o outro ponto que eu vejo como também importante e essencial é exatamente esse aprofundamento nesses temas, né? Porque, na verdade, nós vamos ter aí essa implementação que é gradual, mas nós estamos falando de um volume de recursos muito significativo. Na verdade, nós estamos dobrando, né, mais do que dobrando, o volume da complementação da União. E agora não é só para aqueles estados que nós tínhamos, antes nós tínhamos 9 estados, agora nós temos Rio de Janeiro, por exemplo, está recebendo complementação da União, né? E as redes também vão receber, vários municípios que não estão dentro dos estados, que não atingem o mínimo, também vão receber complementação. Então, vai aumentar muito o volume de recursos. Isso requer planejamento, né? Se não tiver planejamento, nós vamos enfrentar todo ano essa situação aí. Vamos ter que correr, encontrar formas de executar. Então, acho que isso é um ponto central. E não vai resolver fazer uma PEC, né? Até eu falei em perdão, na verdade, é o que estava dito na imprensa, né? Mas o que eu estou falando, assim, a PEC ela vai estar resolvendo 2020 e 2021. Né? Nós vamos ter depois 22, 23, e aí eu acho que a gente precisa fazer uma discussão mais aprofundada, menos acalorada, e tentar resolver esses pontos todos. Né? Eu acho que tem que... Eu acho que a própria professora Dorinha, na medida em que ela está aceitando rever, ela está reconhecendo, né, que está se encontrando uma série de problemas, porque ela também, como parlamentar, ela dialoga, né, com prefeitos, dialoga com gestores públicos, então ela deve estar também preocupada com essas questões todas. Acho que é possível chegar aí um consenso. Né? É isso, então. Certo? Obrigado.
Pessoal, seguindo então o nosso evento, para a última mesa do segundo dia, chamo para a nossa mesa de diretoria a secretária Lucivane Lima de Freitas, secretária municipal da Fazenda de Petrolina. E para compor a mesa, convido novamente George Santoro, secretária estadual da Fazenda de Alagoas, e Priscila Maria Santana, subsecretária de Relações Financeiras Intergovernamentais. Bem, gente, mais uma vez, boa tarde. Nós vamos agora aqui encaminhando já para o final da nossa programação, né, desses 2 dias de extrema importância, extremo conhecimento, onde a programação do evento conclui aqui, mas os assuntos não. Eles ainda vão render muito e fica muito evidenciado que vamos precisar muito da articulação da Frente Nacional, dos prefeitos, para acompanhar até a conclusão de muitos assuntos, né? São muitas polêmicas, muitas dificuldades. O cenário, de fato, é um cenário preocupante em alguns aspectos aqui do que foi tratado. Giovana, eu assinei o primeiro TAC como diretora regional da FNP. Eu fiz um termo de ajustamento que iríamos concluir a nossa programação hoje às 17h45. Tá? Então, vou pedir aqui a colaboração dos nossos palestrantes, porque tem algumas pessoas que vão viajar ainda à noite e para não ficar saindo aqui após as 18h. Então, a gente pede essa compreensão. Tá? E, assim, nós tivemos, né, no dia de ontem, nós tivemos o Ronaldo, hoje nós tivemos a Ana Paula, dando uma visão do cenário macroeconômico, as expectativas, as opções de financiamento dentro dessa ótica, né? O Ronaldo passou mais dentro da ótica pública, vamos assim chamar, uma instituição pública, e a Ana Paula já trouxe mais esse cenário numa visão de uma instituição financeira privada. E aí, hoje, nós estamos aqui, George e Priscila, a gente também quer ouvir qual é, de fato, também a perspectiva, no seu caso, Priscila, a ótica do STN, no caso do Ronaldo, dentro das subnacionais. O que é que as subnacionais têm de expectativa, o que é que as subnacionais têm de dificuldade também nessa área, porque, não, o que está sobrando, vamos fazer isso, vamos pagar, vamos investir. Mas que investimento faremos? Como? Então, é dentro dessa linha que a gente vai concluir os nossos debates nessa tarde, e eu passo a palavra para você, Ronaldo. Desculpa, George. Oi, gente, boa tarde. Eu botei aqui, foi uma apresentação bem curtinha, gente. Botei regras fiscais hoje no Brasil, né? A gente tem um conjunto de regras muito grande, né? E a maioria delas não falam entre si, né, Priscila? Eu acho que é um grande problema que nós estamos enfrentando hoje no Brasil, e todos vocês aqui. O caso da educação é um exemplo disso. Nós temos lá outros pontos, e esse último ano agora, a gente teve aí algumas emendas constitucionais, leis complementares, que ainda agravaram mais o que já estava complicado. Então, a LRF é um detalhe, e a 4.320, que a gente trabalhava isso no passado, ficaram detalhes, porque agora tem um monte de outras regras para cumprir. O pior de tudo isso, que essas regras não estão na mesma base de comparação entre si, né? A gente tem algumas regras que é pelo empenhado, outras que é pelo liquidado, outras que é pelo pago. E aí, como é que a gente concilia tudo isso? É uma matriz gigantesca de controle para cada secretário de Fazenda, cada órgão de controle tomar conta. Então, é uma coisa muito complicada para todos nós, e esse cenário vem se dificultando, né? A gente teve aí a implantação do PECASP, né? Acho que todo mundo passou por ele, mas, ao meu ver, ele não é suficiente para sanar os problemas
que a gente tinha no passado. Era muito pior no passado, não há dúvida disso, mas ainda não resolvemos. Quando você vai analisar no detalhe as contas dos estados e municípios, muita gente, às vezes, que não é familiarizado com isso, usa o dado que está lá no Tesouro, né? E quando você vai ver, tem erros muito graves de alocação, não só da execução orçamentária, mas principalmente dos problemas de regra de patrimônio, Priscila. Hoje, a gente sabe que a STN ainda está na fase de implantação da parte de patrimônio, mas há problemas gigantescos de interpretação. Por exemplo, entre estatais e equivalência patrimonial, onde se coloca as ações. Isso gera várias distorções. Outra distorção muito grande da análise nossa do dia a dia, até para a gente saber se a gente tem dinheiro ou não tem dinheiro para pagar as despesas, tomar alguma decisão, é a questão previdenciária, que na LRF misturou tudo. Os demonstrativos contábeis misturaram todos os tipos de previdência dentro, disponibilidade de previdência dentro das contas públicas. E aí, você olha lá para o ente, tem uma disponibilidade grandona, mas é de um fundo capitalizado. É para pagar um passivo lá na frente. Mas o passivo atuarial, ninguém registra nas contas de patrimônio como passivo. E aí, quando a gente vai olhar essas coisas, às vezes a gente parece que nós temos dinheiro para tomar uma decisão, e se a gente for cumprir tudo, a gente não vai ter dinheiro. Aí entra a educação. A educação, havia uma grande dúvida nos últimos anos se aposentados entravam ou não entravam, né? A maioria dos estados do Nordeste, e municípios também tinham regras assim, tinham leis locais em que dizia que se podia pagar aposentados e pensionistas. Em outros, tribunais de contas diziam isso, faziam por resoluções, né? Haviam decisões dizendo que podia contar dentro dos 25%. Fazendo um corte, pelo menos 17 estados pagavam aposentados e pensionistas de várias formas possíveis, mas pagavam usando dentro dos 25%. Podem negar, matar e morrer, mas pagavam, pelo menos 17. E aí, vem a nova lei do Fundeb, a emenda constitucional do Fundeb, a lei, e aí não tem mais dúvida. Ela fez o mesmo papel que a lei complementar 141 fez com a saúde, que disse o que era despesa de saúde, e agora ela vai no ponto ali em relação à educação. E gerou um aumento de gastos no caixa para cumprir ela gigantesco. Se você associar com as novas exigências da lei do Fundeb, em Alagoas, esse ano, Giovana, nós vamos ter que pagar quase 800 milhões de reais a mais em educação. É um número muito impressionante. E há estados que são 4,5 bilhões a mais no caixa para pagar, para cumprir a emenda da educação, do Fundeb. E isso vai gerar grandes distorções, inclusive na avaliação do CAPAG, que hoje está sendo discutida no Tesouro, porque hoje lá no Tesouro a gente olha, se eu não me engano, a poupança corrente ou liquidez, um deles exclui o Fundeb, o outro não. O outro mistura atuarial, receitas previdenciárias com receitas do dia a dia, um dos indicadores, distorcendo também a avaliação, porque tem estados e municípios, a maioria dos municípios já tem previdência capitalizada mais forte, mais sustentada, e isso gera uma distorção enorme até para o Tesouro avaliar o CAPAG, às vezes parece que está melhor e o cara não pode usar aquele caixa. Isso acontece. E aí, para 2022, o desafio, na minha visão, o maior de todos, começa em 2021 com a educação, termina em 2022 com a educação e começa em 2023 com a educação. Porque a receita cresceu, na média dos estados, acima de 25% esse ano, e vai fechar nisso, até o final do ano, o ICMS, e com o FPM e FPE também nesse patamar. Então, a receita base para a educação é nesse patamar de crescimento.
Complementando isso, outro desafio, além da educação, é, como a Ana Paula colocou, o aumento dos custos, né? A massa asfáltica, que é um dos principais itens de manutenção de estados e municípios, esse ano está aumentando o custo em 45% a 50%. Isso já vai impactar nos contratos em andamento, em reequilíbrios de contrato, que a gente hoje está com essa folga de caixa, mas já vai acabar, porque todas as despesas estão aumentando, a energia está aumentando, a água está aumentando, está tudo aumentando, e os serviços estão aumentando agora no segundo semestre, que impacta mais diretamente nós aqui. 2 anos sem aumento de salário, Priscila, o ano que vem, acho que ninguém aqui vai conseguir segurar, não aumentar alguma coisa o salário com uma inflação de 10% ao ano. Então, vai ser um outro desafio muito grande para os estados e municípios ter a pressão de gasto na educação, pressão de gastos de salários, pressão de custos que está surgindo, e um outro dado que eu perguntei para a Ana Paula, da Selic. Aquela continha que ela falou aqui, dos juros da Selic, só para mim, lá em Alagoas, eu vou aumentar minha despesa em quase 200 milhões de reais. E todos vocês vão ter aumento de custos de serviços de dívida também. Então, o 2022 está me parecendo um ano extremamente desafiador, porque a arrecadação não vai subir 30%, que já vai estabilizar a inflação, e você vai ter todos os custos aumentados. Com um ano eleitoral dos estados, né, em que você vai exigir deles investimentos maiores, gastos em investimentos maiores, gastos em salários maiores. E uma coisa que eu ouvi aqui hoje, que me alertou, eu já tinha identificado isso, a Monique, que trabalha comigo aqui, na área de política fiscal, ela já tinha levantado esse assunto. Na saúde, nós já estamos vendo que as despesas ficaram represadas 2 anos, e agora elas estão chegando com muita força, principalmente na alta e na média complexidade, cirurgias que ficaram paradas, está tudo estourando agora. E aí multirões para fazer cirurgias, despesas novas. E isso vai exigir de todos nós assim, um grande esforço de planejamento e organização financeira para o final desse ano e para o início do próximo. Na educação lá, Priscila, a gente tomou a decisão de focar em investimentos nesse ano, para completar os gastos. A gente está fazendo creches, né, focando nisso. Mas, para o ano que vem, eu não tenho muita opção, né? Esse ano vamos fazer um rateio dos resultados, um bônus, né, para pagar os 70% do Fundeb, que é a solução. E o Paim está até nos ajudando no grande pacote de educação que vai começar esse ano, mas a despesa maior vai partir do próximo ano, para a gente ocupar esse espaço sem ser salário, entendeu? Porque, senão, como eu tenho que pagar a Previdência, e a Previdência eu não vou ter Fundeb para pagar, é no Tesouro, eu não vou ter como pagar. Então, essa foi a estratégia que a gente bolou, que eu acho que é uma coisa que a gente pode estudar, discutir, mas a gente está montando projetos estruturantes na educação, como o Paim sugeriu aqui agora, que é nessa linha de parcerias com o terceiro setor, parcerias com o SESI e Senai, para construir coisas que não gerem despesas permanentes, que gerem despesas de curto prazo. E seguimos esse caminho, é um desafio, né? Então, nós estamos aí vivendo um problema estrutural muito grande na economia brasileira, e que eu espero que a gente passe logo por isso, né, Priscila? Obrigado. Os desafios, de fato, eles não são pequenos. E aí, Priscila, você é a porta-voz né, do STN, para que possa aí nos passar também uma posição, né, quando a gente fala de dívida pública, quando a gente fala dos caminhos para potenciais financiamentos, porque, como muito bem ilustrou aqui o George, o custeio público ele é estático para cima. A gente não consegue reduzir. Ou fica como está, que não fica, né? Ou ele onera. A gente não consegue fazer essa redução.
Esse período superavitário de receitas, é bom a gente frisar também que nem todos os municípios têm esse conforto. É importante a gente colocar isso. O nosso colega estava falando ali como utilizar, como gastar o Fundeb, 60 para 70. Os municípios que têm uma gestão organizada, que têm uma condição de organização nesse eixo, eles estão, sim, com esse problema. Mas você também sabe que tem municípios que nem 70% ainda vai resolver. Então, isso é um desequilíbrio de gestão que a gente percebe. Então, eu peço aqui a você que conduza a sua palestra, passando qual é a ótica, qual é a visão do STN nesse aspecto e as perspectivas, né, do financiamento para subnacionais. Jorge, você me empresta um. Bom, gente, de novo, boa tarde a todos. Vocês perceberam que o meu nome é muito mencionado, né? Chega a ser até assustador. Eu imagino. Na verdade, eu costumo brincar com... Os prefeitos, nem tanto, mas os governadores são muito interativos no Ministério da Economia. Eu já estou no meu 5º ministro da Economia. Aí, quando foi o ministro Paulo Guedes, ele me chamou assim, falou assim: nossa, Priscila, como eles falam mal de você? Eu falei: tá certo. O dia que estiver elogiando, o senhor tem que me demitir. Porque a gente tem papéis diferentes. A gente tem perspectivas diferentes. Em especial, os governadores, eles têm pleitos. Eu não discuto a legitimidade dos pleitos, acho todos válidos, meritórios, mas eu apresento restrições. Então, eu convido todos eles, convido prefeitos, convido governadores a fazer uma boa e velha coisa que a gente faz diuturnamente na nossa casa: escolhas. Não cabe tudo. Não cabe. Se quiser fazer tudo, infelizmente, a resposta do Tesouro vai ser aquilo que vocês mais ouvem: não. Porque não cabe tudo. Chega lá, me pediram tudo, a resposta é não. Facilita a minha vida. Esse é o grande desafio. Então, eu estava pensando aqui, como é que a gente enxerga, né, vocês, estados e municípios, de maneira geral, como é que a gente estava enxergando. E esse gráfico ele é interessante porque, se vocês observarem, desculpa, o laranja é o gráfico de despesa, e o azul... Apagou? É porque eu vejo por aqui? Um minutinho, gente, vamos ver, porque... Não, eu não vou... É o assunto, né? Chega a ser assustador. Bom, independente do que eu queria passar para vocês como mensagem, e a apresentação vai ficar à disposição de vocês. Quem depois quiser ler e quiser me procurar e conversar comigo, a gente fica à vontade. Então, não vou me ater muito. Vocês vão ter que exercer uma questão dogmática, que vão ter que acreditar naquilo que eu vou estar mencionando. Mas, por exemplo, quando 2015, 14, 15, 16, são os grandes anos de crise dos subnacionais. E aquele gráfico que eu tentei mostrar, ele mostrava o quê? Despesa maior que receita. E a gente começou a fazer um exercício de buscar reduzir ou controlar as despesas e, ao mesmo tempo, aumentar a eficiência da arrecadação. Então, quando você olha esse ano, mas esse movimento de arrecadação, ele não é só deste ano, ele já vinha se mostrando interessante. Jorge está aqui, sabe disso, pungente. Desde 2018, a arrecadação vinha indo bem. Mas, esse ano, particularmente, ela teve um... Opa, voltou. Deixa eu voltar. Então, esse é o que eu estava falando. Olha a diferença agora. A arrecadação, em tese, as receitas superaram em muito, neste momento, o que a gente tinha de despesa. A gente conseguiu. Olha a trajetória da linha laranjada, subindo com uma derivada maior, com uma inclinação maior. A gente deu uma rebaixada nela, controlou um pouco as despesas e a arrecadação subiu. Só que essa subida de arrecadação, assim, fazendo uma análise, ela é explicada por algum aumento de eficiência da máquina arrecadatória. Acho que o Profisco ele faz bem, ele consegue promover essa... E aí,
endereçando uma linha de crédito específica para estados e municípios para o fisco. Ele moderniza a máquina arrecadatória. É uma linha que conta com o apoio da STN, e é uma linha que, por exemplo, não é sujeita àquela variável chamada CAPAG. Daqui a pouco a gente conversa um pouquinho mais sobre CAPAG, porque, a princípio, CAPAG causa comoção. Não era a minha ideia, não era a intenção, mas ela acabou se tornando um parâmetro de saúde fiscal. Enquanto que a CAPAG, por si só, quando foi definida pela Secretaria do Tesouro Nacional, era um risco, era como eu olhava vocês e que tamanho de risco eu estava disposta a assumir quando eu dava aval. Era só isso. De repente, a CAPAG ela foi, pela imprensa, talvez pela própria divulgação dos senhores, ela foi tomando uma envergadura e, de repente, se tornou uma medida de saúde fiscal. Não é essa a intenção. E aí, Jorge, eu já te respondo as questões das contradições que tem nas metodologias e na própria legislação. A STN ela tem uma limitação. Eu trabalho, e, sobretudo, quando a gente discute a contabilidade, vocês sabem que a gente tem as nossas as câmaras técnicas de contabilidade. Tudo é construído com vocês. Essa uniformização, ou falta de uniformização, ela é resultado da nossa incapacidade de nos articularmos enquanto federação, de construirmos um consenso. Só para recordar vocês, a LRF, que é de 2000, ela previu um órgão chamado Conselho de Gestão Fiscal, que até hoje a gente não conseguiu implementar. Esse conselho, ele serviria para isso. Ele serviria para uniformizar essas coisas, para conferir legitimidade. Na hora que a gente se tornou incapaz de regulamentá-lo ainda, essa tarefa foi meio que passada para a STN a título residual. Mas, como é a título residual, a gente tem, primeiro, no exercício democrático, ouvir todos vocês e ir progressiva e paulatinamente. Porque, no frigir dos ovos, qualquer regra que a STN venha a colocar que não tiver legitimidade perante os senhores, vão recorrer ao STJ, ao STF. E não é desejo de ninguém ficar em eterna judicialização, em eterno litígio. Então, é tudo um processo de construção. Quem eu acho que teria a legitimidade para, de fato... E aí, gente, sendo bem objetivo, nem entre os senhores tem consenso. Eu tenho tribunais de contas, a gente tem um acordo com a Tricom, que é a Associação dos Tribunais de Contas, a gente tem reuniões com eles mensais. A gente acompanha as brigas entre os próprios tribunais, porque cada um tem uma leitura, uma especificidade. A gente precisa, e aí fica o meu pedido e apelo para vocês, a gente precisa brigar pelo CGF. Tá? A gente precisa dele, porque ele vai ser um espaço federativo, vai ser um espaço democrático. Tá? Então, eu só queria repetir. Então, Jorge, grande parte dessas nossas contradições, a gente sabe, a gente tenta mitigá-las, mas tem hora que não dá. E aí a gente, de fato, vai progressivamente, assume, evidentemente, por exemplo, a CAPAG e seus coeficientes. Ela tinha um outro interesse, ela estava regulando a minha tomada de risco. De repente, ela assumiu uma dimensão em que essas questões, como disponibilidade de caixa, se tornam muito pujantes, e a gente precisa resolver. Mas ainda acho que a gente tem que resolver num espaço democrático. O CGF é o espaço democrático para isso. Essa é uma coisa. A gente está 21 anos da LRF, e a gente não conseguiu, enquanto federação, enquanto país, construir esse espaço para a gente conversar. Eu digo com muita tranquilidade, a STN ela não é dotada da, vamos chamar assim, da imparcialidade necessária para lidar com a regulação dos temas federativos. Gente, a STN, representando a União, ela é o maior credor de vocês. Evidente que, quando a gente chega numa mesa, eu tenho uma posição fiscal a defender, e vocês têm outra. A gente precisa, carece desse fórum que faça essa harmonização. É complexo? É difícil? É. Mas aí, o que acontece? Os grandes debates, vocês acabam delegando para a União. E pedir para eu ser imparcial quando eu estou vendo os meus riscos fiscais cada vez mais crescentes, é um pouquinho demais. Então, assim, esse ambiente, o CGF, ele tem um papel muito maior. Por exemplo, o ministro Guedes ele tem uma figura que ele chama de Conselho da República. Embora ele tenha um mote mais político, que acabou não prosperando na ideia junto à PEC do Pacto Federativo, ficou parado no Congresso, mas ele está certo nesse sentido. O ministro Paulo Guedes é um moço de visão, visionário. Ele entendeu que a Federação Brasileira ela precisa de um espaço para discutir os seus problemas.
alguém supra que possa arbitrar conflitos. O que não dá para a gente continuar é nessa eterna e constante judicialização e briga de conflitos. Fundeb vai dar de conflito, complementação vai dar conflito. Eu já tenho mapeado. A gente está resolvendo agora um outro problema, por exemplo, precatório, é fruto de um conflito relacionado ao Fundef. Então, isso deságua ano que vem, eu estou precisando manejar uma emenda constitucional de precatório. Não é só a questão do Fundef, mas ele participa fortemente, porque os grandes precatórios, eu tenho precatórios junto às subnacionais do Fundef na ordem de 40 bilhões a serem pagos ano que vem, que a gente precisa adequar. Então, assim, esses nossos conflitos, essa nossa incapacidade de nos sentar, dialogar e construir consenso entre nós, e achar que o STF vai resolver tudo, não é o melhor desenho possível. Então, isso é importante, por que eu fiz esse grande preâmbulo? Para fazer o convite. Participem com a gente. O Ministério da Economia tem as portas abertas para ouvir vocês. Evidentemente, conforme eu disse, assim, temos posições que, às vezes, vão desagradá-los. Nem sempre a gente vai... Mas o debate é fundamental. Ir conversar conosco é fundamental nesses aspectos. Então, o tema de hoje era crédito. E aí eu preparei uma apresentação, eu não vou percorrê-la só porque eu acho que vale mais o diálogo, a troca de experiência, me coloco aberta a qualquer questão, mas ela está disponível para vocês. Mas eu queria chamar a atenção que como é que eu enxergo vocês. Assim. Para mim, hoje, vocês estão nessa situação. Agora, a pergunta que não quer calar é, essa situação é sustentável, é permanente? Você aposta suas fichas nessa situação, Pri? Minha resposta é não, não aposto. Primeiro, aquela linha laranjinha, ela está muito contida por aquilo que alguns já comentaram aqui, a Lei Complementar 173, que congelou salários por 2 anos. Então, aquela despesa ali não está tendo a despesa de pessoal crescente. Então, tem, e o Jorge já pontuou isso de maneira muito específica, assim, Pri, quero ver quem vai conseguir segurar reajustes ano que vem. Então, essa linha está subestimada. A azul... Priscila, só complementar o que você falou aqui, esse ponto importante, teve Estado e município que interpretou a 173 de várias maneiras. Teve Estado e município que nem fez progressão, não deu triênio, não deu nada, que tinha na lei obrigando a dar. Promoção de polícia, entendeu? Isso ficou tudo represado. Mas a ideia, Jorge, da lei da 173 era essa mesmo. Tá? Não, nós fizemos isso lá, mas eu estou falando... Não, eu sei. Isso vai... Não tem jeito. Isso. Isso aí, o ano que vem, vai para cima. É isso. Esse é o ponto que eu queria chamar a atenção. Então, essa linha está artificial. Vamos olhar a linha azul, a linha da arrecadação. Tanto Ana, quanto Jorge, Felipe Salto, todo mundo falou assim, esse movimento de arrecadação de vocês, ele não é absolutamente sustentável. Mais lá na frente, depois vocês olham, eu tenho um gráfico que eu mostro como é que está o volume de transação, sobretudo de ICMS, que é onde a gente tem as notas fiscais eletrônicas, e você vê, cresce o ICMS, mas o volume de transação não está crescendo. Como é que a gente chama isso? Inflação. Preço. Não é que a economia está retomando e a gente está bombando e tal. Não. A gente está numa onda inflacionária. Então, essa curva azul que você está vendo, ela também é uma curva fictícia. Como é que a gente resolve? E aí, pior dos mundos, eu começo a observar movimentos de governadores, todos legítimos, alguns deles capitaneados pelo próprio governo federal, porque a inflação está alta, de fazer controle de preço, de dar renúncia fiscal. Isso é um círculo extremamente vicioso. É muito pior do que a gente imagina. Então, assim, o debate dos combustíveis, eu fui convidada a participar desse debate no governo federal, eu fiz questão de deixar claro, assim, gente, combustível para Estado é quase 40% da arrecadação dele. Você dá um peteleco ali, vai ter um impacto fiscal gigantesco para ele. Esse é um debate que não pode ser conduzido sem a participação intensa de vocês, sem a participação intensa dos governadores. Eu entendo a questão política, e aí a inflação, a Ana deixou muito claro, a inflação hoje é mundial, a inflação de derivados de bruto, de petróleo, ela é mundial, e não dá para a gente querer tentar resolver um problema tão grave
com soluções paternalistas. A renúncia fiscal ela é alta para estados e municípios, e eu estou observando, nesses últimos 4 meses, uma agudização disso. Ela tem subido ainda mais. Então, ano que vem, eu estou enxergando um ano extremamente complexo. E essa complexidade toda vai se revertir, e vocês vão tomar conhecimento dela através do quê? Através da minha capacidade de oferecer garantia. Vocês vão observar que os meus limites de crédito, na melhor das hipóteses, então, os limites que são autorizados pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Senado Federal, para contratar operações de crédito, que esse é o objetivo da nossa reunião, eles serão bastante distintos em relação àquilo que vocês imaginavam, às perspectivas que vocês imaginavam. Porque a perspectiva é de que a economia está bombando, então o crédito pode subir? Não. A proposta da STN, é claro que é uma proposta, ela sempre é negociada e apresentada aos representantes do Conselho Monetário Nacional, mas é, na melhor das hipóteses, manter, na melhor das hipóteses, mas com uma forte tendência de fazer uma migração para um crédito mais qualitativo. Então, objetivamente, onde que eu vou captar? Minha sugestão, tentem captar junto aos organismos multilaterais. Por que isso, Pri? Primeiro, porque o dólar já está topado, então o risco de cambiá-lo já está posto. Tá? Então, já foi. Tinha que se redear, já se redeou, já foi. Segundo, são as linhas de créditos mais baratas. E terceiro, tem os melhores projetos, os projetos mais estruturantes, mais transformadores. Quando a gente tem escassez de recursos, a gente tem que ser capaz de escolher o que é melhor, o que vai gerar mais valor. E os multilaterais ele tem uma capacidade de supervisão maior. Eu sou muito procurada. A Ana foi minha chefe. Aí agora ela me procura como Santander. Então, o Mansueto foi meu chefe. Ele me procura agora como BTG. E eles têm várias ideias de soluções para apresentar para vocês, de produtos financeiros interessantes, e vão me apresentar. E a última frase do Mansueto eu achei muito interessante, que ele trouxe um diretor do BTG e falou assim, não, espero que você entenda, Pri, que nosso papel aqui agora é buscar soluções interessantes, produtos financeiros para os estados e para os municípios. Aí eu falei, que bom, Mansueto, eu entendo perfeitamente. Agora, entenda o meu papel, é te dizer não. É simples, tão simples quanto isso, cada um com o seu papel. Então, assim, ano que vem, perspectivas de crédito, a gente vai dar uma olhadinha muito para multilateral, a gente vai tentar priorizar os recursos para lá por causa desses motivos que eu te coloquei. E eu tenho um motivo que não é o motivo mais nobre, mas é um motivo pragmático. A gente fez, no ano passado, uma transferência significativa de recursos. Eu participei intensamente do debate no Congresso. Eu posso dizer para vocês que foi o que foi possível que a União... A minha proposta inaugural de transferência de recursos para os subnacionais estava na casa. Eu iria complementar o FPE, FPM, então 16 bilhões, e com isso eu endereçava 85% dos municípios do problema, porque são todos dependentes de FPE e FPM, na hora que eu garantisse o valor, eu resolvia 85% dos problemas do país. Então, fiz esse exercício. Depois, a gente propôs um adicional. Nunca foi um seguro-receita. E o pleito do Congresso, muito capitaneado pelo presidente Rodrigo, da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, era para a complementação. Então, a gente saiu de um range, que a minha proposta era uma complementação de 20 bi, para uma proposta dele de complementação de ICMS, porque ele pegou o momento de vale, de queda do ICMS, e projetou, linearizou no ano. Estava dando 256 bi. Então, eu fui para o Congresso com uma proposta de 20, e o Congresso querendo 256. A gente fechou em 60, que foi o auxílio federativo que foi passado para vocês. O tempo mostrou, o curso do ano mostrou que, bom, o ICMS não caiu tanto, ao contrário, eu só tenho 2 estados que tiveram queda de ICMS, o resto tudo teve ganho. Os principais, e era esse o meu debate com o Rodrigo Maia, eu falei, gente, quem eu enxergo para perder, e é onde a gente tinha que estar debatendo, era com os municípios, porque a característica do ICMS é imposto adiado, é compra adiada. Serviço, não. Se a pessoa corta o cabelo todo mês, se ela ficar 3 vezes, ela não vai lá cortar, porque ela não cresceu 3 cabeças. Ela vai cortar o cabelo uma única vez. ICMS não recupera. ISS não recupera. Era essa a minha briga. Só que, enfim, de novo,
esse é um embate federativo que, às vezes, e aí, por gentileza, não me levem a mal, os municípios ficam tímidos. Vocês precisam, quando a gente leva medidas, lembre do lado de cá, tem um órgão com limitação, restrição posta. Do outro lado, eu tenho um poder político de reverberação muito grande, que são os governadores, e vocês ficam a reboque. Quando você olha a partição do auxílio federativo que a gente apresentou ano passado, e que vocês veem a proporção, é gritante a diferença. Enquanto que no debate técnico, nas minhas conversas com os deputados e com todo mundo, gente, a gente tinha que estar olhando para a ISS, não tinha que estar olhando para a ICMS. Mas aí eu preciso que vocês se apresentem para a arena de discussão. Normalmente, quando a gente pega uma pauta municipalista, a União leva isso. Em geral, eu ouço dos governadores, mas você não tem legitimidade. Cadê? Eles estão falando isso? Não tem ninguém aqui. Então, fica um convite, uma provocação, para vocês pegarem essas grandes bandeiras. Então, voltando à minha justificativa do porquê que eu estou olhando com muito critério, crédito. Como eu errei, a gente errou a mão na hora que passou o recurso demais, muitos estados, deixa eu ver se eu consigo só mostrar isso para vocês. Aqui. Muitos estados, em 2021, recuperaram a CAPAG. Por quê? Porque eu tenho um indicador, que era um indicador que eu chamo de indicador de curto prazo, que é um indicador de disponibilidade. Qual é a lógica da CAPAG? Eu tenho um indicador de estoque de dívida, que eu olho para vocês no longo prazo. Ter dívida não é problema, ela pode ser alta. Ela só não pode te impedir de cumprir com as suas obrigações. Então, esse indicador ele não é o que a gente chama de binding, ele não impede ninguém de não obter a CAPAG. Mas os dois seguintes, sim, que é o de poupança corrente. O que eu estou olhando de poupança corrente? O médio prazo. Como é que vocês estão? Dito de uma maneira bastante simples, o que esse indicador busca dizer? Vem cá, você está preparado para fazer frente, suportar um evento inesperado? Você tem recurso para fazer frente a esse evento inesperado? O poupança corrente te pede o seguinte, de tudo que você arrecada, você consegue guardar 5%? Essa é a lógica da poupança corrente. De tudo que você arrecada, se você guardar 5%, você preenche esse requisito. Por quê? Porque eventos inesperados existem. E o último indicador é a disponibilidade de caixa. Não adianta você me mostrar que tem dinheiro lá na frente se hoje você não tem. Então, esses dois indicadores, eles são binding. Se não mostra que você consegue guardar pelo menos 5% e que você não consegue pagar suas obrigações de curto prazo, então você não é elegível a obter o aval da União. E aí, ano passado, existiram duas coisas muito interessantes. Um excesso de arrecadação e um excesso de transferência. Evidentemente que esses dois indicadores se mostraram sensíveis a isso e foram capturados no coeficiente da CAPAG. Então, antes eu tinha esse conjunto de estados vermelhinho, que não eram elegíveis, e agora eu passo a ter todo aquele outro conjunto de estados. Olhando pelos municípios, a mesma coisa aconteceu também. A tabela mostra as capitais e ali mostra o conjunto dos municípios. Não todos, mas um número expressivo de municípios respondeu a minha pesquisa e me permitiu calcular a CAPAG, 5.568 municípios. E ali você vê claramente que o número de quem era D e C cai e migra para B. Muito fruto dessa situação atípica. Em tese, esse conjunto todo de novos atores estão aptos a obter o aval da União e, portanto, estão aptos a solicitar crédito. Só que a gente está observando, e esse é um ponto que eu preciso compartilhar com vocês, é que existem alguns artificialismos que geraram isso. Então, mais um motivo do porquê, PRI, que você vai priorizar as linhas de crédito dos multilaterais. Porque elas também são mais demoradas de serem contratadas. Ao ser mais demorada de ser contratada, esse efeito artificial vai se diluir. Provavelmente, quem tem CAPAG, sem não ter, vai perder lá ano que vem. Em especial, se mantiver essa dinâmica que alguns estão empreendendo, de aumentar as renúncias fiscais, de dar muitos aumentos. Então, esse é um período de fôlego de ano,
de virada que a gente vai se utilizar. O crédito vai estar acessível, mas ele vai ser mais qualificado. Então, era isso que eu queria passar para vocês. Estou à disposição para qualquer pergunta. Agradecemos, Priscila, a você pela explicação, pela explanação bem esclarecedora. O nosso tempo, de fato, ele está bem reduzido. Nós vamos fazer aqui só um pedido. Vamos abrir para 2 questionamentos, tá, gente? Para a gente não passar muito do nosso horário. E aí vocês indicam se é para o George ou Priscila. Uma provocação de Curitiba sobre a possibilidade de emissão de títulos. Trazer aqui um olhar sobre essa questão. Os prazos dos títulos podem ser também alongados, mais alongados do que empréstimos de curto prazo, empréstimos internos. Nós podemos criar selos de garantia, igual tem a Capag para garantia de tomar empréstimo. Nós poderíamos ter também determinadas classificações, dependendo da classificação do ente, o tipo de título que pudesse ser emitido. Repare, o Salto falou, mas em 97, quando foi criada a Lei de Responsabilidade Fiscal, estava tudo uma bagunça, tarará. Aí, exatamente, 97 precisava mesmo, porque ninguém nem sabia qual era a dívida pública. Mas hoje as coisas estão muito mais organizadas. Então, não ter um preconceito em relação à possibilidade dos subnacionais emitirem títulos, porque a gente já se endivida. E a gente se endivida com a instituição financeira. Então, a gente ainda está pagando para as instituições financeiras para se endividar. E nós não temos, entre nós, um diferencial, por exemplo, de acordo com a credibilidade. Em Niterói, a gente era AAA, não tinha uma vantagem em relação a qualquer outro município. A gente era avaliado pelo mesmo critério que era o Capag, para concessão de empréstimo. Então, eu acho interessante, talvez, a gente realmente retomar esse debate no momento que a gente está agora um pouco mais amadurecido em gestão de finanças públicas, né? E ecoar essa sua colocação em relação ao Conselho de Gestão Fiscal, porque, realmente, os próprios tribunais, né, Gilberto, dizem que a STN não tem poder para regular isso, né, fazer entendimento, uniformização de legislação. E a gente fala, mas se a STN não tem, quem tem? Né? E, de fato, talvez ninguém tenha. Né? Então, realmente, essa é uma pauta que eu acho que o Fórum pode, né, Lucivânia, assumir e trazer para a gente uma forma muito, muito assim, segura, né, a instalação, por exemplo, do Conselho de Gestão Fiscal, né, da LRF. Mas obrigada e parabéns, foi ótima a apresentação. Deixa eu só comentar a questão da emissão, até porque eu tenho um arqui-inimigo aqui à mesa. Ele me crucifica todos os dias com relação a esse tema. Mas ele tem até artigo, ele me manda, ele me dá umas cutucadas de madrugada. Pri, olha o que eu escrevi. E vem com gosto, ele bate com força. Ele adora me bater. Mas, superada essa questão, que eu amo ele, pior que eu amo esse cara. Difícil. Não sou mulher de bandido, fique muito claro, mas é que a gente é amigo. Qual é o meu problema? E aí, de novo, é a falta do Fórum Federativo. Eu tenho plena convicção de que nós somos bastante idiosincráticos. Nós somos municípios. Eu tenho um município que tem 800 habitantes, em Minas Gerais, e tem um município que tem, como São Paulo, que tem 12 milhões de habitantes. Eu tenho um município que tem as finanças extremamente organizadas, como Niterói, e eu tenho municípios, gente, vocês sabem disso, que quando eu pego os balanços, os demonstrativos, tem 1000 municípios que têm o mesmo balanço e o mesmo demonstrativo. Eu tenho um município, gente, que tem resultado de operação compromissada. Só o Banco Central faz operação compromissada. E ele tem lá dinheiro reconhecendo que ele teve algum ganho com operação compromissada. Ele não sabe o que é, ele bota um número lá. Aí, como permitir que um ente... E aí eu não consigo... o nosso Congresso, gente, ele é um Congresso que ele prima pela isonomia. Ele não sabe... Desculpa, ele prima pela igualdade. Ele não sabe manejar a isonomia. Ele tem dificuldade de tratar diferente os diferentes e os iguais e iguais. Então, qualquer regra de emissão que eu leve para lá,
ele vai permitir que aquele município de 800 habitantes faça a emissão. Isso vira um risco fiscal. E mais, e aí agora eu devolvo para vocês, mesmo os maduros, como Niterói, como Alagoas, que tem... Quando chega o banco, quando chega a Ana, Santander, um BTG da vida, a primeira coisa que eu pergunto, cá, qual é o meu papel nisso? Papel enquanto Tesouro Nacional. Ah, não, eu quero que você seja garantidor. Eu falei, uai, você não tem avaliação de que o ente é AAA? Deixa ele emitir sozinho no mercado. Ah, não, aí não tem mercado para isso. Só tem mercado para o risco soberano. Por quê? Porque o mercado privado ele também percebe as nossas idiosincrasias. Infelizmente, a gente tem um longo caminho ainda a percorrer do ponto de vista de uniformização contábil, para a informação se tornar crível. O mercado vive de credibilidade, então ele tem que ser capaz de acreditar naqueles dados. Mesmo a ASTN, com todo o esforço que a gente faz todos os anos, mesmo a gente, em algum nível, para algum grupo de município, a gente pega a informação como dada, a informação declarada. Eu não consigo olhar no detalhe 5.700 municípios. É impossível. Então, esse tipo de coisa faz com que a gente seja extremamente cauteloso em permitir a emissão. E, como o Felipe disse ontem, nós temos um histórico muito ruim. E, detalhe, lá na década de 90, eu tinha uma relação dívida, que a Ana mostrou no gráfico anterior, na casa de 40% do PIB. Então, eu consegui colocar para dentro, num único ano, 20% no meu PIB. Minha dívida, que foi a dívida dos subnacionais, a gente comprou e refinanciou com vocês. Então, eu tinha espaço no meu PIB para absorver isso. Esse ano eu não tenho mais esse espaço. Então, é um risco que a gente corre que, infelizmente, eu não consigo manejar. E aí é por isso que a gente é tão conservador, tão chato em não tratar de emissão agora. Priscila, não vou bater em você, não. Vou, não. Eu acho que, assim, Giovana, a gente tem um caminho gigante para percorrer. A Priscila tem razão nesse ponto, ela sabe disso, que eu tenho essa visão também. Mas eu acho que o debate é importante para a gente construir um caminho. Um ponto é muito importante. Eu acho que as decisões do Supremo, que o Tesouro tem demonstrado isso, no seu boletim das finanças estaduais e municipais, dão uma transparência, um grave problema. O Supremo vai lá, suspende o pagamento do Estado ou do município, quem paga a conta é o Tesouro. Por isso que o mercado privado, ninguém quer ter nada de risco, porque ele corre o risco de ter uma decisão liminar contra ele. E como o Tesouro está garantindo, ele paga. E o ente subnacional, quem vai pagar? Então, esse problema hoje jurídico no Supremo é gravíssimo e afeta o mercado. E aumenta a taxa de juros do mercado de todos nós aqui. Por causa de um grupo de entidades subnacionais que não está cumprindo as suas obrigações e consegue essas liminares, o custo das operações nossas internas e até mesmo externas aumentou muito nos últimos anos. E a gente tem sofrido para bancos grandes têm medo de dar crédito. Por exemplo, o Itaú, eu botei uma operação na rua essa semana de 770 milhões. Nenhum banco sozinho, nacional, privado, quer me dar 770 milhões. E eu tenho Capagbe há anos, tenho um caixa gigantesco, e o cara tem medo, ele vai fazer em consórcio. Por quê? Por causa da insegurança jurídica que nós estamos vivendo hoje no Supremo. Eu acho que isso a gente tem que ter noção e consciência desse problema. E a gente tem que ter maturidade para discutir, talvez, no futuro, uma legislação de falência e concordata, mas realmente, como é nos Estados Unidos e com o dado. E aqui você tem um mercado gigantesco de títulos subnacionais construído, mas levou 100 anos para construir esse mercado, né? A gente nem está começando isso, está engatinhando nisso. Gente, eu coloquei que seriam 2 intervenções, mas, na verdade, eu errei. Seriam 2 respostas. Veja, pelo avançar da nossa hora, porque, de fato, hoje nós temos que encerrar aqui até às 18 horas, eu quero agradecer, em nome da Frente Nacional dos Prefeitos, em nome do Fórum Nacional dos Secretários, a presença de cada um de nós aqui. Não seria possível. E foi um sucesso. Foi um sucesso. Foi um sucesso de organização, foi um sucesso de estrutura, foi um sucesso de abordagem dos temas. Os assuntos aqui que foram debatidos, eles não se encerram aqui. Então, nós só temos a agradecer. E o que fica disso temos, sim, que caminhar juntos, temos que caminhar coletivamente.
buscar sempre nas nossas decisões o apoio um ao outro e a informação. É a informação que faz a diferença em qualquer gestão. Então, a gente agradece a cada um, né, que esteve aqui, que vai levar o sentimento dessa atualização dos temas, né? Eu falo por mim porque a minha equipe disse, depois você conta o que aconteceu por lá. Então, isso é importante compartilhar. Então, a gente agradece. O Maurício vai passar os informes ainda da noite, né, Maurício? Sim. Pronto. E aí, em nome de todos nós também, né, a gente faz parte, a gente fica muito feliz, Gilberto, da Frente Nacional estar nos dando esse apoio do Fórum. Muito obrigada a todos. Pessoal, boa noite. Encerrando, então, só mais 3 avisos. As fotos oficiais do evento, das mesas, das palestras, estão no nosso Flickr da Cefaz. Então, é só acessar o link e encontrar as fotos. Sobre a nossa noite de hoje ainda, tem um microfone ligado ali na mesa da... Sobre o nosso encontro de hoje, a van vai começar a sair do hotel neste momento para nos levar até a Vila do Bem, ao lugar do nosso jantar. E a última van hoje será às 10h30 da noite. Ontem eu pedi para a van estender um pouco porque o restaurante atrasou um pouco na entrega dos jantares, mas hoje eu não consigo mais estender o horário. Então, depois das 10h30, conto com a colaboração de vocês, que ao ficar na Vila do Bem, vocês virão a partir de outra logística. Amanhã, às 9 da manhã, teremos o ônibus também da nossa empresa do City Tour aqui na porta do hotel, conforme informado na inscrição. Vocês podem trazer convidados para essa City Tour. O ônibus levará vocês até um ponto de encontro com o nosso historiador, na Praça Castro Alves, e o City Tour deverá terminar à 13h na Igreja do Bonfim. Aí, do Bonfim, vocês retornarão de ônibus também aqui para o hotel. Obviamente, quem tiver algum voo, vocês podem começar o City Tour dentro do ônibus, em algum ponto de parada, chamar um táxi, Uber ou, eventualmente, o motorista que vocês já combinaram. Tudo bem? A Janete coordenará toda a logística. A Janete coordenou ontem aqui na portaria. Pedi para ela entrar, mas ela está envergonhada. Hoje estará aqui também. Quem conhece duvida, né? E amanhã, às 9 da manhã, ela também estará aqui ajudando o City Tour saindo do hotel. Novamente, muito obrigado a todos e ótima estadia em Salvador. Nunca mais quer voltar. Muita sorte teve, muita sorte tem, muita sorte terá. Você já foi à Bahia, nega, não? Então vá. Você já foi à Bahia, nega, não? Então